Boa noite, gente. Esse é o canal Cantinho da Odélia. Eu sou Odélia, sou eu mesma quem nos fala. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu quis fazer esse vídeo para falar a respeito. Eu estava ouvindo um culto de uma determinada igreja. E aí falaram a seguinte frase: existe um vírus mais mortal que esse vírus que está colocando o mundo em pânico. Se usaram outras palavras, mas eu acho que o mais correto é dizer: esse vírus é mais mortal do que esse vírus que está colocando o mundo em pânico, o mundo inteiro. Depois que surgiu essa pandemia, o mundo está assim, ó, dando reviravoltas. Acontece aqui, acontece ali, um país é assim, outro país fica assim, assim. Está havendo grandes mudanças e está um Deus nos acuda, né? Então só Deus para nos dar força, só Deus para nos dar sabedoria, só Deus para nos ajudar a caminhar o caminho certo. No caminho certo. Em Gênesis capítulo 18, quando Deus fala para Abraão que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, por quê? Por causa do pecado. Sodoma e Gomorra já estava podre de pecado. Deus já não aguentava mais os pecados de Sodoma e Gomorra. E o pecado, é o pecado que está destruindo o mundo. A maior pandemia do mundo inteiro é o pecado. E diz assim, olha o que Abraão fala para, olha o estado do óculos. Daqui a pouco eu tenho um óculos novo, se Deus quiser, mas esse aqui ainda está me ajudando. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas quem havia de justo em Sodoma e Gomorra? Somente a família de Ló. Mas Deus mandou os anjos dele tirar Ló e sua família dali, para ele destruir a cidade. Deus não destruirá o justo, porque o justo procura se desviar do pecado, procura vencer o pecado, procura obedecer a Deus. É disso que o mundo inteiro está precisando: obedecer a palavra de Deus,
obedecer a voz de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. O que Deus ensina na palavra, o mundo inteiro está precisando praticar. Porque a pandemia está vindo por causa do pecado do mundo inteiro. A desobediência dos homens, dos seres humanos que não pensam em Deus, que não colocam Deus acima de todas as coisas em suas vidas, não amam ao próximo como a si mesmo e nem Deus acima de tudo. Isso está atraindo o mal para o mundo inteiro. Em 2 Crônicas, a primeira vez que eu li a Bíblia e me deparei com isso aqui, nunca mais eu esqueci. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que o mundo inteiro está precisando fazer é pedir perdão dos seus pecados a Deus, é clamar a misericórdia, é parar de tanto pecado. Todos os seres humanos sabem o que é certo e o que é errado. Mas o pecado é como um vício que atiça o ser humano a chorar lágrimas e depois está fazendo tudo errado de novo. Muita gente acha que o mal no mundo é só matar e roubar e fazer outras coisas ilícitas. Mas o mundo inteiro está assim de pecado. O que é o pecado? O pecado é desobediência a Deus, é insubmissão a Deus, é em primeiro lugar você querer fazer a sua vontade e deixar que Deus te abençoe na tua vontade. A vontade de Deus não importa, o que importa é a tua. O pecado é falar mal dos outros, o pecado é mentir, o pecado é enganar, o pecado é trair, o pecado é levantar falso, o pecado é fazer o mal para ver a pessoa na pior situação possível, o pecado é desmoralizar uma pessoa. Uma pessoa comete um pecado, se ela se desmoralizar, ela se desmoraliza por si só. Não é necessário que alguém diga, eu vou fazer todo mundo conhecer quem é o fulano. E vai, abre a boca e fala barbaridades da pessoa. O pecado é tudo isso, a maldade, a crueldade no coração das pessoas. De todas as formas. Em palavra, você não mata uma pessoa somente com facas, com pedradas, com balas, com marretada, atropelado, não. Você mata uma pessoa com uma palavra, você mata uma pessoa. A soberba é o pecado, a ignorância, a arrogância, a prepotência, a altivez é o pecado. Precisamos nos examinar, todos nós seres humanos do mundo inteiro, precisamos nos examinar e ver o que está errado. Olhar para a palavra de Deus, obedecer isso aqui e não mandamentos de homens, mandamentos de Deus. Quem prega lá na frente está falando o que está escrito na Bíblia? Louvado seja o Senhor, amém. Se te ensinarem uma coisa, tu tiveres dúvida, vai olhar na palavra de Deus. Se disser uma coisa e a palavra de Deus estiver dizendo outra, prefira sofrer por amor de Deus do que pelo pecado, porque pela desobediência ao Senhor. O mundo está no pecado. Todo o mal que vem ao mundo é por causa do pecado dos seres humanos. O mundo inteiro precisa se converter, precisa clamar, precisa estar constantemente
diante de Deus, na presença de Deus. Existem aqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador e querem lutar contra o pecado até a vinda de Cristo, louvado seja Deus. Mas existem pessoas que ainda não se decidiram por Cristo. Você que está me ouvindo agora, você ainda não se decidiu por Cristo ainda. Decida se entregar sua vida a Cristo, deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Obedeça a Deus, a sua palavra, para que você possa morar no reino de Deus, para que você possa um dia estar com Ele, assim como aquele ladrão lá ao lado de Jesus na cruz. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele se arrependeu, porque ele reconheceu que estava errado e que Jesus estava sendo crucificado injustamente. Precisamos reconhecer que estamos errados, que precisamos de Deus e pedir: Senhor, me leva contigo, Senhor, fica comigo, Senhor, não me deixa, Senhor, me leva naquele teu grande dia, Senhor, me livra de todo mal. O mundo inteiro está precisando de Deus. Vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Porque Jesus vai voltar à terra um dia para buscar um povo escolhido, aquele que está lutando contra o pecado, sofrendo para um dia ir para a glória de Deus. Mas existem pessoas que não estão nem aí, estão vivendo suas vidas como se suas vidas fossem somente aqui. As nossas vidas não é somente aqui. Quando esse nosso corpo mortal morrer, nós temos que ir para um lugar. Se nós tivermos obedecido ao Senhor, nós vamos para o céu. Se nós não estivermos obedecido ao Senhor, para onde iremos? Então é necessário obedecer a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, se alimente, leia a Bíblia, alimente o teu espírito com essa palavra. E Deus abençoe a cada um que ouviu esta mensagem. Deus guarde e proteja. Deus quebrante os corações endurecidos, destape os ouvidos e desvende os olhos para que vejam o que está errado. E que o Espírito Santo convença cada um da justiça, do juízo e do pecado, para que cada um se converta dos seus maus caminhos e sejam batizados e vivam com Cristo eternamente. Que Deus abençoe a cada um que ouviu esta mensagem.